Olá, estamos aqui com o programa Diversidade Atual. Trazemos hoje Vanessa Cornélio, atriz e publicitária. E aí, Vanessa, tudo bem? Tudo bom, Márcia. E você, como vai? Tudo bem. Vanessa, conta um pouquinho para nós dessa trajetória toda até você se encontrar como atriz. É uma trajetória bem longa, que ela começa de um ponto onde eu não tinha a menor ideia de que eu poderia ser. Embora o desejo ainda fosse muito grande, já existisse, mas é fácil para uma pessoa imaginar o quanto é complicado você admitir que você quer ser uma coisa tão especial, que é ser atriz. Que ser atriz é estar aberto às pessoas, estar se colocando à disposição, quando na verdade tudo que as pessoas veem na gente é uma pessoa que tem fraquezas, dificuldades, e a coisa de ser atriz não. A coisa de ser atriz é uma coisa de superação, de engrandecimento dos personagens, uma coisa muito forte, uma coisa muito parecida com a gente, mas que eles nunca atrelam. É muito difícil para as pessoas admitirem que existe uma atriz cadeirante. Então, isso tudo começou meio que do nada. Desde criança eu tenho muita afinidade com as artes, sempre participei de festivais de poesia, desfiles. Eu sou cadeirante desde os 16 anos. E antes disso eu participava muito de todas as atividades culturais da minha cidade. Eu sou de uma cidadezinha pequenininha de Minas Gerais. Mas era muito gostoso, a gente participava, fazia várias atividades realmente. Você é de Iturama, né? Eu sou de Iturama, Minas. Uma cidadezinha muito agradável e bonita. Muito agradável, de pessoas maravilhosas que estão sempre ali para estender a mão, para te dar um apoio. Aliás, devo a minha força toda para essas pessoas. Essas pessoas de Iturama que me deram apoio no início. Eu sofri acidente aos 16 anos. E não é fácil, né? Você dá uma virada geral na vida. Você deixa de ser uma coisa para ser uma outra coisa. A essência não muda, mas são realidades bem diferentes, né? A vida é outra, completamente diferente. É verdade. E a deficiência é uma descoberta a cada dia, né? Todos os dias. Todos os dias. E ela é oscilante, né? Tem momentos muito bons, tem momentos muito duros. Nós, mulheres, ainda, que temos que lidar com as oscilações hormonais, né? Pior ainda, né? Então, você já viu como é que é louca essa vida, né? Mas a gente vai levando com muita força de vontade e fé. Muita fé na vida. Caminhada mesmo, né? Então, eu sei que você gosta muito de poesias. Inclusive, você andou fazendo umas poesias para um grupo de mulheres. Exato. Né? Daquele projeto ao qual a gente estava fazendo parte. E você é muito talentosa. Muito você sabe... Eu brinco sempre, assim, que eu falo que é brincar com as palavras. O poeta, ele tem essa função, né? Ele brinca, ele joga com os significados e cria novos significados na poesia. Exatamente. Como que você trabalha isso? Você tem vontade também, além de ser atriz, ir para esse lado também da poesia? A minha entrada no mundo assim, das artes, ela veio da poesia. Quando começamos a trabalhar esse grupo, esse projeto, que a gente estava fomentando coisas, ele ainda está um pouco parado, né? As coisas acontecem a seu tempo, né? Uhum. A ideia de escrever para esse projeto foi se tornando grande, foi ficando maior, e quando eu vi, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever e até então tinha parado, desde que eu sofri acidente. Para mim, naquela época, e isso não tem nenhum trauma nisso, fique bem claro que não era exatamente um trauma, mas eu tinha encostado esse sonho de lado. Parecia muito distante, na verdade, saiu da minha cabeça. Quando a gente começou a engatar esse projeto e a coisa de escrever para ele, e as ideias fluindo, e as possibilidades voltando a surgirem, né? Veio a inspiração. E aí eu comecei a escrever loucamente, assim. Eu escrevo... Tem poesias, cada poesia de um jeito, né? Uhum. Você escreve uma poesia em um mês, assim como você pode escrever em 5 minutos.
Isso depende da construção, depende da própria inspiração. Às vezes você começa a escrever, descamba, você fala, não, peraí, não era disso que eu queria falar. De repente viram 2 poesias. Com certeza, né? Mas com certeza, meu relacionamento com a arte, ele se tornou forte quando esse projeto surgiu na minha vida. Até então estava muito direcionada para a parte de trabalhar mesmo com publicidade, comercialmente, ter uma carreira, vida louca vida, né? Que a gente sabe que não é nada fácil, tendo em vista que as nossas condições são um pouco diferentes, né? A gente quer, a gente pode fazer o que quiser, mas a gente tem os limites também e a gente tem que respeitar. É um amor que a gente tem por nós mesmos, saber respeitar esses limites sem que isso se torne um drama, um dilema, alguma coisa que machuque a gente. Então eu achei que poesia, a arte tem mais lugar na minha vida, pelo que é a minha vida, pelo que ela vem se transformando a cada dia. Então, e eu quero agora que você fale para nós esse projeto, como é que ele te atropelou, né? Ou você atropelou ele, ou ele foi criado, não sei como você define isso na sua vida. Eu sei que é algo que você está investindo, que você está fazendo e está gostando, está curtindo. O teatro. O teatro. Bom, escrevendo minhas poesias. Eu tenho um blog. Esse blog, ele nasceu de uma vontade que eu tinha de expor as minhas experiências como cadeirante. Mas não de uma maneira dramática, eu não queria contar um drama, eu queria mostrar como as coisas foram acontecendo, como eu passei a enxergar o outro, como o outro passou a me enxergar, como a sociedade gira em torno de tudo isso. É uma coisa muito bonita, gostosa de se dizer, mas, como tudo na vida, né, tem as suas nuances, né? Chegou um momento que se tornou meio duro voltar a falar dessas coisas, escrever sobre essas coisas, às vezes doía, né? Às vezes doía, e aí eu falei, não é hora. Eu estava com uma vida muito conturbada, dificuldade de... Não chega a ser uma dificuldade, mas assim, uma vontade de trabalhar com arte, estando trabalhando comercialmente, né, com a publicidade. Isso toma muito tempo, toma muita cabeça. Publicidade, eu sou da área de criação, né? Minha área sempre teve torneando em criação. Eu não conseguia trabalhar com a publicidade e fazer os meus projetos, escrever minhas poesias, escrever os meus textos. E esse tipo de texto, então, estava muito doloroso. Aí eu falei, não, eu vou escrever poesia, eu vou começar a publicar minhas poesias. E fui publicando, e aí apareceu um curso na associação, na oficina cultural Fred Navarro, que era sobre a escrita mesmo, né, dramaturgia, e aí eu fui fazer. E estando lá, eu descobri que era o último dia para inscrição dos iniciantes do curso de teatro. E desde que eu moro em Rio Preto, eu queria fazer teatro. Mas é assim, né? O teatro, eu moro de um lado, o teatro é do outro, e tem a cadeira motorizada que pode acabar a bateria a qualquer momento. E acontece, você fica na Fura rua. o pneu na rua, você fica na rua, toda, né? Você fica mesmo. E aí você acaba dando mais valor à humanidade, voltando a acreditar nela, porque sempre tem alguém que ajuda. Mas então, aí nesse dia eu corri, graças a Deus, hoje em dia eu tenho carro, né? Me viro totalmente com isso. Peguei o carro, corri lá e fui fazer a inscrição, que já era um desejo. Desde que eu trabalhava aqui, desde que eu moro em Rio Preto, isso já vai para 5 anos. Eu ainda não tinha conseguido realizar. Mas, enfim, fui lá, fiz a inscrição e começou as aulas, e aí veio o curso da performance, que eu peguei na oficina também cultural Fred Navarro, e a coisa foi ficando grande, eu fui me apaixonando, ficando louca por isso, e eu não consigo imaginar minha vida mais sem isso. É maravilhoso poder dividir as minhas dúvidas, meus anseios. Porque é isso, teatro. Você não vai lá mentir para as pessoas, inventar nada. Você interpreta, é um personagem, mas é verdade que você está fazendo aquilo.
Porque você acredita nisso, você claro. vive o personagem, né? Com certeza, isso é uma verdade absoluta. E se não for, não é teatro, não é dramaturgia, não é arte cênica. E aí veio a ideia do Asas de Borboleta. Asa de Borboleta, ela surgiu por acaso. Nós já estávamos, eu falo nós porque nós somos um grupo de 9 participantes. Essas pessoas que são do meu grupo, elas também estudam teatro comigo na Casa de Cultura. Nós somos da mesma turma, sob a direção, orientação do Baboc, pessoa incrível, um ator, um diretor talentosíssimo, uma pessoa adorável. E quando surgiu a performance, porque o grupo da Casa de Cultura é um grupo grande, de 32, 37, um número próximo desses dois. Esses 9 também foram para a performance. E um amigo que agora está iniciando um projeto muito legal aqui em Rio Preto, que vale a pena todo mundo conhecer, que é o Timbre Coletivo. Os coletivos estão espalhados por todo o Brasil e agora aqui em Rio Preto. Eles iniciaram com a Timbrada. O que foi a Timbrada Coletiva? Então, você vai segurar essa pergunta que nós vamos deixar para o próximo bloco, ok? É claro, gente, aguardem aí. Gente, a gente vai para um rápido comercial e voltamos já já.